Todo mundo vendo minha tela? Sim. Tá. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje, né, da questão da experiência do usuário, né? Então, o tema desse webinar aqui, eu vou estar olhando de lá, tá? Porque eu tenho 2 monitores aqui, né, que vai ser elevando a experiência do usuário, né, e as vantagens do monitoramento da experiência digital, né, para maximizar a experiência dos clientes, tá? A gente está fazendo esse webinar em parceria aí com a Zscaler, né? Não sei se todo mundo conhece esse fabricante, vou dar um pequeno brief aqui inicialmente sobre a Zscaler, mas a Zscaler é uma plataforma de SSE, tá? Então, o que que é uma plataforma, né? Vou fazer analogia lá com a AWS, tá? Ela é uma plataforma de segurança, né, que a gente consegue, ao invés de ter esses serviços, por exemplo, um firewall localmente, a gente consegue hospedar esses serviços de segurança na nuvem, né? E também trabalhar aí com tecnologias de web proxy, né, de substituição de VPN, como o ZTNA, e agregar esses serviços na nuvem. O webinar de hoje ele vai estar focando especificamente na solução de ZDX, né, que é uma solução de DEM, vai ficar um pouco mais claro logo à frente o que que essa tecnologia faz. Mas basicamente a gente consegue medir a experiência do acesso do usuário, né? Seja aí um acesso à internet, ao consumo de alguma aplicação SaaS ou ao consumo, né, de algum recurso dentro de alguma nuvem privada, por exemplo, AWS, Azure ou algum recurso hospedado dentro do data center da empresa, né? Então entendam que essa solução que eu vou falar hoje, né, ela complementa outras 2 soluções da Zscaler, né? Então ela traz visibilidade aí realmente para a experiência do usuário, ou seja, como que esse usuário está acessando alguma aplicação na internet, como que está a experiência do uso dessa aplicação, está lento, está rápido, está gerando alguma falha, tá? Então, realmente, é uma solução, né, que ela age em interseção a outras 2 tecnologias, tá? Eu não vou abordar essas 2 tecnologias hoje, né, porque elas são tecnologias aí que têm escopos distintos, né, mas entendo que essa tecnologia que vai ser abordada, o ZDX, ela é um complemento dessas outras 2 com um foco específico aí em medir a experiência do usuário, né. E para a gente entender um pouquinho aí, né, o que que é o DEM, né, a solução de DEM, que mede a experiência do usuário, tá? A gente tem de entender um pouquinho como que é o cenário tradicional, né? Ou seja, como que o cenário aí de uma rede tradicional de uma empresa se desenvolveu ao longo do tempo, tá? Dentro de uma arquitetura tradicional, aí de segurança, tá? A gente tinha basicamente um firewall, tá? E esse firewall, ele delimitava o acesso que a gente chama de LAN, né, que é a rede privada, para um acesso público aqui, que a gente chama de WAN, tá? E dentro desse acesso, né, os usuários, eles consumiam poucas aplicações aí que estavam disponíveis na internet. Era um Google, um Facebook, uma rede de notícia, um site bancário, tá? E esse consumo era feito basicamente através dos links de internet aí que a empresa disponibilizava, conectando nesse dispositivo físico, tá? E esse dispositivo físico, ele agregava os famosos controles de segurança de um Next Generation Firewall, né? Um app control, um web filter, um IPS, um GeoIP, tá? E a maioria dos recursos computacionais, né, de uma empresa, eles estavam hospedados aí internamente, ou seja, eles estavam por detrás do firewall e quando o usuário precisava consumir esses recursos, né, ele passava aí na rede local, né, numa rede que a gente chama de LAN, né, através de um dispositivo de rede, que é o switch, e consumia esses recursos, ou seja, ele consumia o e-mail da empresa internamente, o CRM da empresa internamente e o RP. Vocês vão perceber que no próximo slide houve uma mudança, né, de paradigma de como que essa arquitetura é construída, principalmente porque esses serviços que eram hospedados dentro da rede local, né, com tempo de resposta, ou seja, de comunicação de rede muito baixo, né, a gente está falando aqui de 2 a 3 milissegundos na média, né, em termos de comunicação, esses serviços migraram para internet, ou seja, essa arquitetura ela mudou. E outra coisa que aconteceu em decorrência da pandemia, né, esses usuários que ficavam dentro da rede da empresa também foram para o ambiente externo de WAN,
né? Então, essa arquitetura mudou muito, né? E aí, pensa dentro desse cenário tradicional, né? Quem tem um pouco aí de vivência de tecnologia, antigamente, quando você ia fazer, por exemplo, um troubleshoot, uma análise de desempenho, né? Você tinha alguns elementos para analisar, só que esses elementos que a gente analisava estava dentro do controle ali do time de TI, né? Ou seja, imagina que esse usuário aqui X, tá? Ele reclamou de um problema de desempenho, tá? No acesso, por exemplo, ao CRM. O que que a gente analisaria nesse caso, né? Basicamente, se a máquina do usuário tinha algum problema de CPU, memória ou disco, tá? Se esse switch aqui ele estava apresentando alguma perca de pacote, tá? E se meu servidor aqui ele estava com memória, disco, CPU ok, e se tinha algum erro de aplicação. Né? Então a gente fala aqui que dentro de um contexto de LAN era bem simples avaliar aqui a questão do desempenho, ou seja, eu não precisaria avaliar o desempenho do Fire, porque ele não estava incluído aqui no caminho dessa comunicação, e muito menos os links de internet. Tá? Então, entender esse cenário tradicional nos possibilita entender que agora, né, houve uma mudança em termos de arquitetura. Por quê? Né? Agora, a gente vive um ambiente multi-cloud, né? O exemplo que eu dei, as aplicações agora, elas não estão mais dentro da empresa, elas podem estar no Azure, na AWS, né? Num Google Cloud. A gente vive um cenário agora de múltiplas aplicações, ou seja, antigamente, né, voltando aí no tempo, o exemplo que eu dei, consumia basicamente o Google, aplicações aí bancárias e um site ou outro. Agora, né, quando a gente fala de uma empresa, as aplicações, hoje a maioria dessas aplicações são SaaS, né? O exemplo que eu dei do e-mail, antes o e-mail ficava dentro de casa, agora eu utilizo o e-mail nuvem, o Office 365. Antes, meu sistema de CRM, RP ficava dentro de casa, agora eu contrato um Salesforce e essa aplicação fica na nuvem, né? E eu vivo um cenário de múltiplas localidades, ou seja, meu usuário agora, ele não está mais dentro da empresa, ele pode estar trabalhando dentro da empresa, mas em dado momento ele pode sair ali do meu ambiente de rede local e trabalhar de home office ou fazer uma viagem para São Paulo, Rio de Janeiro ou até para fora do país. Como que eu resolvo esse problema agora, né? Opa, o usuário reclamou que está com problema de desempenho. Então, agora, meu escopo de análise, vocês vão perceber que ele é muito mais amplo, né? Eu não avalio simplesmente os recursos que eu tenho dentro de casa, mas agora eu começo a fazer uma avaliação também em recursos que estão externos, seja aquele sistema ou aplicação que o usuário reclamou, ou mesmo eu tenho de avaliar onde que o usuário está, né? Será que tem um problema no link de internet do usuário que está em home office? Ou será que é algum problema na aplicação que está hospedada fora? Ou será que é algum problema na minha nuvem pública? Ou seja, eu tenho muito mais pontos de análise a serem analisados do que cenário tradicional. Então, dentro desse paradigma, né, desse novo paradigma de cenário, né, a gente percebe que hoje, né, de acordo com uma pesquisa recente, que 63%, né, dos funcionários preferem trabalhar no modelo híbrido ou remoto, ou 100% remoto, após a pandemia, né? O que que isso traz na prática, né? Traz um impacto em cima da TI. Né? Ou seja, a TI agora ela tem de ter uma capacidade de entender como que está a experiência daquele usuário no acesso à aplicação e no uso daqueles recursos corporativos. Porém, né, quando a gente olha para a arquitetura, né, aí pegando o recorte lá do primeiro slide, ou seja, a gente tem um novo ambiente com novas metodologias de acesso, né, e esses usuários não estão mais dentro da empresa, porém, ainda assim, as ferramentas que a TI usa e a arquitetura de rede segue um modelo tradicional. Né? Então, uma pesquisa recente do Gartner trouxe exatamente isso, né? Que 90% das empresas, né, ainda carregam redes com dívidas técnicas e que enfrentam problemas para apoiar a força de trabalho híbrido. Ou seja, o modo de trabalhar se modernizou, porém a arquitetura de rede ainda e a forma que a gente monitora essa rede ainda é legada. Tá? E houve um aumento, né, de 35% referente ao número de chamados no time de suporte técnico, em decorrência da mudança de trabalho. Né? Ou seja, muitos de vocês aí devem viver isso na prática. Né? O usuário liga, reclama, né? Quando a gente vai mapear, a gente vê que esse usuário está em casa. Né? E aí cai na pergunta: como que eu mapeio se o problema pode ser um problema na internet do usuário na casa dele? É muito complexo, porque a minha ferramenta geralmente de monitoramento, ela está monitorando dentro daquele cenário inicial, ela está monitorando aí meu ambiente local, e eu acabo perdendo visibilidade em decorrência disso.
Então, né, um ponto bem interessante nisso, né, que as ferramentas hoje pontuais, elas falham em medir a experiência do usuário em um ambiente de trabalho híbrido. Por quê? Né? Uma ferramenta moderna, ela tende a medir a experiência do usuário dentro de uma linha sequencial fim a fim, desde a máquina do usuário, passando pelo ambiente de conectividade onde ele se encontra, independente se ele está dentro da rede da empresa ou fora, tá? E chegando até as aplicações que esse usuário consome. Dentro de uma estratégia legada, né, o que a gente percebe? Que a maioria dos times de TI, eles têm métricas isoladas e pontos cegos causados pela complexidade do cenário atual. Ou seja, as ferramentas atuais não dão conta de medir essa experiência fim a fim, né? A gente percebe muito conflito, né? Ah, o time de telecom ali fala que o problema não está na rede. Por quê? A ferramenta dele ali está medindo só a rede. Aí quando a gente vai lá para o time de aplicação, né? Ah, o problema não é a aplicação, porque minha aplicação está rodando bem, né? E quando a gente vai ali para o time de suporte técnico e helpdesk, ah, não é o problema, não é a máquina, porque a máquina aqui está com CPU e disco em conformidade, eu não estou tendo nenhum problema de desempenho. Mas na prática o usuário está experienciando, né, uma experiência de uso que não está atendendo ali os requisitos ali de desempenho e de uso da aplicação, tá? Então, a gente cai exatamente nesse ponto que as métricas aí são isoladas e cada time acaba puxando para o seu lado, tá? Outro ponto também que a gente tem relevante, né, que mesmo que eu tenha essas métricas ali do dispositivo, da rede e da aplicação, essas métricas são isoladas, né? Ou seja, o analista ali de infra, de suporte técnico, né, e de endpoint, ele tem de correlacionar essas métricas manualmente. Opa, a métrica de rede está ok. Aí ele vai lá na métrica de endpoint, olha essas métricas e tem de fazer um trabalho manual, né, para consolidar essas métricas numa mesma visualização de dados para chegar numa resposta, né? Acaba que gera uma visão extremamente reativa, né? Ou seja, o time só começa a atuar depois que o problema explode. Tá? E o segundo ponto, né, que nenhum desses times conseguem entregar, né, um SLA consolidado, né? Porque o que importa no final do dia é o seguinte: quanto tempo que o usuário teve acesso àquela aplicação e conseguiu desempenhar seu trabalho ali, né, em completude, acessando aquele recurso lá, né? Porém, como a gente tem silos aqui, né, que não comunicam entre si, a gente não consegue falar o seguinte: ah, o usuário teve um bom desempenho em 99% do tempo, porque as métricas aqui estão todas quebradas, né? Então, a ausência de SLA, né, dificulta uma compreensão clara da raiz do problema. A gente não consegue nunca saber onde de fato está aquele problema, porque a gente tem ferramentas monitorando blocos aqui separados aqui, e no final esses blocos devem agir, né, em completude para possibilitar o acesso àquela aplicação. E aí a gente cai no ponto, né? Então, se eu tenho, né, uma arquitetura agora, né, ou um modo de acesso aí que exige uma tecnologia que tem uma visão fim a fim, né, que leve em consideração a experiência do usuário, como que eu resolvo esse problema? Será que é integrando N soluções ou olhando com uma solução que consiga ter essa visibilidade fim a fim? E aí que a gente entra no conceito de uma ferramenta de DEM, de Digital Experience Monitoring. O que essa ferramenta faz, tá? A ferramenta de monitoramento DEM, ela possibilita visualizar o problema de desempenho de aplicativo a partir do ponto de vista do usuário. Então, isso é uma grande virada de chave, tá? Por quê? Essa ferramenta, literalmente, ela monitora 24/7 na experiência do usuário, né? Então, fazendo uma analogia, é como se tivesse um analista, né, sentado na frente da máquina do usuário, executando comandos de monitoramento, tá? E desempenho de rede ao longo do tempo, e mandando esses dados de telemetria para uma nuvem que computa esses dados de forma automatizada com inteligência artificial para gerar uma resposta ali falando o seguinte: opa, existe um problema de desempenho na máquina do usuário, existe um problema de desempenho na rede ou existe um problema de desempenho na aplicação, tá? Porém, qual que é a grande virada de chave? Ela faz isso de forma consolidada, né? Então, eu acabo consolidando, né, numa única ferramenta três níveis de monitoramento, né, e
naquele ponto que vocês vão ver mais à frente, consolidando a visão dos 3 times aí que prestam esse tipo de suporte, tá? Com isso, o que a gente ganha, né? A gente acaba isolando o problema de desempenho do serviço em toda a cadeia de entrega, tá? Então, não importa se o problema está na máquina, na rede ou na aplicação. Como eu tenho uma visibilidade fim a fim do ponto de vista do usuário, eu consigo entender exatamente onde está aquele problema, né? Até antecedendo antes que o usuário reclame, tá? Com isso, né, a gente acaba acelerando a determinação da causa raiz do problema e chegando no objetivo final, que é otimizar a jornada do cliente. Ou seja, né, não importa onde está o problema, importa que a gente chegue na visualização da causa raiz desse problema mais rápido e garanta uma jornada, né, de uso do cliente para aquela aplicação de forma mais benéfica e otimizada possível. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Se tiverem dúvidas, podem mandar no chat também, que a gente fica de olho aí. Então, né, um ponto aí para quem trabalha com TI, né, entenda que uma ferramenta de DEM, até dando alguns nomes, não é um Zabbix, não é um PRTG, tá? Então, essa ferramenta, qual que é a grande diferença para essas ferramentas tradicionais de rede? Porque ela mede a experiência do ponto de vista do usuário, literalmente, ela fica testando como que está o acesso do usuário da máquina do usuário. Tá? Então a gente entende que um Zabbix, um PRTG, ele não faz isso, né? Obviamente que essas ferramentas elas têm valor, né? Do ponto de vista ali do time de network, né? Uma ferramenta de DEM não visa substituir ali um Zabbix ou uma ferramenta que é utilizada pelo time de network, pelo time de aplicação, mas ela visa complementar essas outras ferramentas, agregando um valor com foco na experiência do usuário. Né? Você pega uma ferramenta de rede, você vai perguntar, essa ferramenta ela tem foco na experiência do usuário? Não tem, ela tem foco de medir o desempenho da rede, né? Ela tem um foco ali muito técnico. Vocês vão ver que uma ferramenta de DEM, ela extrapola uma visão técnica, ela tem muito uma visão ali na perspectiva do usuário e com métricas ali que o negócio consegue interpretar. Tá? Então, uma ferramenta realmente ela é muito estratégica, né? Ela vem como um guarda-chuva complementando ferramentas tradicionais, tá? Que são isoladas ali do ponto de vista da telemetria dos dados. Né? Então, casos de uso populares de uma ferramenta aí de DEM, né? Que aí, no caso aqui, agora eu vou começar a usar o termo ZDX, tá? Que o ZDX é a Zscaler Digital Experience, que é uma ferramenta de DEM, tá? Só para vocês contextualizarem, que é o foco dessa apresentação. Então, DEM é o conceito, ZDX é a ferramenta que agrega esse conceito, tá? E os principais casos de uso de uma ferramenta de DEM, tá? Que é o ZDX. Monitoramento da força de trabalho híbrida, igual eu falei no início, né? Então, o usuário está dentro e fora da rede, eu tenho de ter alguma ferramenta, alguma tecnologia que vai me possibilitar ter essa visualização, tá? Monitoramento de Unified Communication as a Service, tá? É a famosa, o famoso Zoom, o famoso Teams, ou seja, essa ferramenta que a gente está utilizando é uma ferramenta de UC as a Service, tá? Então, são ferramentas hoje que são ferramentas extremamente críticas do ponto de vista de negócio, né? Hoje é muito difícil de você pensar numa empresa que não usa o Microsoft Teams, não usa o Zoom, né? Não usa o Google Meeting, tá? Então, uma ferramenta de DEM, ela vai conseguir monitorar essas soluções de forma muito mais estratégica. Por quê? Uma ferramenta de DEM, né, o ZDX, ele é integrado com essas ferramentas via API. Né, então, ela consegue um nível de detalhamento e monitoramento que ferramentas de rede não conseguem atingir, porque elas não tem esse foco, né, em monitorar na perspectiva do usuário. E aplicações diversas. Vocês vão ver que na demo que a gente vai fazer no final, tem como você integrar N aplicações aí, né? Ou seja, o que é importante para o seu negócio? Ah, Leandro, essa aplicação aqui, ela é muito crítica ao monitorar o desempenho, porque é uma aplicação financeira. Super tranquila. A gente consegue configurar o monitoramento de N aplicações, além de aplicações já bem conhecidas de mercado, tá? E monitoramento e visibilidade de ZTNA, tá? E aí, quando a gente fala de ZTNA, tem uma especificidade aqui, até pelo próprio conceito da ferramenta de ZTNA, que é a ferramenta de Zero Trust Network Access, né? Então, eu monitorar a experiência do usuário
dentro de uma solução de ZTNA, né, para quem não conhece, é como se fosse uma VPN, tá? Só que ela agrega conceito de Zero Trust. Então, é como eu conseguisse monitorar a experiência do usuário consumindo aplicações privadas, ou seja, eu tenho uma aplicação lá na AWS, no Azure, eu consigo olhar por dentro desse túnel de ZTNA e medir essa experiência. Então, agora eu expando, né, e consigo entender aquele contexto do início. Então, além de olhar para aplicações na internet e medir o desempenho na perspectiva do usuário, eu consigo olhar para aplicações dentro do meu ambiente privado, do meu data center, da minha nuvem pública e também fazer a medição dessa experiência. Leandro, só o Júlio mandou uma pergunta no Sim. chat aqui. Se ela mensura a experiência no item gestão, ela entrega um score por user? Acho que eu posso até adiantar aqui, sim, tá, Júlio? Então, lá dentro da ferramenta, ele tem um score próprio do ZDX, que é o ZDX Score, que ele vai balizar justamente, né, esse score de 0 a 100, e como que está a métrica das probes que a gente configurou. Então, como que está o acesso ali àquela aplicação. E ele vai gerar isso em granularidade diversas. Então, por usuário, por região, por departamento. Então, ele vai gerar isso de várias formas, mas para o usuário é uma delas, sim. Perfeito, Henrique. Obrigado. Então, agora que a gente contextualizou, né, entendeu bem o que é ferramenta, né, a gente vai avaliar agora, né, os casos de uso, né, da tecnologia do ZDX, tá? O primeiro ponto, né, que eu gosto de trazer é justamente que essa ferramenta ela nos permite ser muito mais objetivo no entendimento do problema do cliente, tá? Então vamos comparar aqui agora uma experiência de reunião, né, o que a gente está fazendo aqui agora via Teams, de uma experiência boa e ruim. Tá? Então, dentro de uma experiência boa, o que a gente entende, né? Que o usuário ele pode ligar para outras pessoas e participar de reuniões, ou seja, vocês entraram nessa call agora e não tiveram dificuldades, tá? O usuário tem uma conversa natural interrupta, ou seja, eu estou transmitindo uma informação via uma ferramenta de colaboração, né, e todo mundo consegue captar essa mensagem sem interrupção, né? O usuário pode ver a outra pessoa e ser visto, ou seja, eu consigo abrir a minha câmera e minha imagem aqui não vai ficar picotando, né? E o usuário consegue acompanhar a apresentação, né, sem maiores interrupções, tá? Então, isso aqui é considerado uma experiência boa, tá? Já uma experiência ruim, tá? Que às vezes o usuário não consegue ligar para as outras pessoas ou enfrenta desafios ao participar de reunião, né? Quem que nunca recebeu, né, uma chamada, né? Ah, o diretor da empresa tentou entrar numa call aqui, mas não está conseguindo. E aí, onde está o problema, né? Porque se a gente for olhar, isso aqui é muito subjetivo em termos de análise. O problema pode se manifestar em qualquer parte ali daquele ambiente. Lembra da imagem do início? É o computador do diretor? É a rede que o diretor está conectado? Ou é a aplicação do Teams, né, que está com problema, né? Outro ponto, outras pessoas são difíceis de ouvir devido ao eco e ruído. As pessoas começam a falar ao mesmo tempo, ou seja, está tendo um atraso aí em receber a informação. Então, se o Henrique não me escuta o que eu estou falando, ele pode falar em conjunto comigo, tá? O usuário não consegue ver a outra pessoa, ou seja, o Henrique aqui no exemplo, ele está tendo dificuldade, né, de transmitir a imagem. E a apresentação parece estar atrasada, ou seja, o Leandro está falando do slide 1, né, desculpa, do slide 2, porém vocês estão vendo a informação do slide 1. Ou seja, eu considero, então, de maneira subjetiva, isso aqui como uma apresentação boa e isso aqui uma apresentação ruim, tá? E aí a gente cai no ponto agora técnico. Beleza, diante de uma informação, né, que ela é subjetiva do ponto de vista de eu saber onde está o problema, como que eu chego na causa raiz, tá? E aí a gente cai dentro daquele cenário, né? E agora focando muito em aplicações aqui de comunicação, né? Falta uma imagem completa para solucionar o problema. Por quê? Existem muitos pontos cegos aqui para a resolução desse problema, né? As equipes de TI correm o risco de não entender completamente o problema de desempenho, devido a pontos cegos na rede. O exemplo que eu dei, está na internet o problema? Está no Wi-Fi do usuário, né, que ele está trabalhando de casa, ou está em outra parte do ambiente? Falta contexto comum, né? É muito comum a gente ver as equipes literalmente de service desk, telecom e segurança
discutindo entre si, literalmente passando a bola para o outro. O problema não está aqui no time de telecom, não. O problema está na máquina, né? Está lá com o time de Service Desk e Help Desk, ou não. O problema está no aplicativo Teams que está lento, ele está lento para todo mundo, né? Aí o pessoal liga lá para uma empresa parceira, não, mas o Teams aqui está funcionando normal. Opa, será que é um problema da Microsoft ou não é? A outra empresa está 100% funcionando. Então, falta um contexto em comum, né? Ninguém está olhando para o problema de forma unificada, né? E aí cai na complexidade de fragmentação. Muitas ferramentas que monitoram problemas pontuais e contribuem para ter silos de dados de telemetria, né? Aumentando ainda mais a complexidade de entender esse problema. Tá? E aí a gente cai exatamente nessa figura, né? Ela mostra exatamente o que eu trouxe consolidando aí o raciocínio de entendimento, né? O time de network está analisando os ABICs, o time de aplicação está olhando alguma informação de quality service do Zoom ou do Teams, que mostram somente na perspectiva interna da aplicação, e o time de Service Desk está utilizando alguma aplicação que está medindo o desempenho da máquina, memória, CPU ou disco, né? Ou seja, cada um tem seu dado de telemetria aqui, e a gente tem de correlacionar tudo manualmente. E aí, quando eu coloco uma ferramenta de DEM, né, o ZDX, como uma camada, olha a diferença em termos de arquitetura. Eu tenho uma única ferramenta com uma integração ali e uma visualização de dados unificada, e eu entrego a mesma ferramenta para cada um dos times, tá? E aí, né, eu falo que o problema fica, ele fica unificado, né, e não tem como um time falar o seguinte, o problema agora é do Service Desk, ou não, o problema agora é do time de network, porque todo mundo está vendo, né, o acesso daquele usuário, né, aquela aplicação dentro de uma linha lógica, cronológica e unificada, tá? Vocês vão ver isso aqui mais à frente. Então, ele entrega uma única view, tá? Que ele constrói alertas em alta fidelidade, ou seja, né, eu consigo chegar no ponto de falar o seguinte, opa, o problema está de desempenho de CPU da máquina. Eu vou automaticamente e notifico o time de Service Desk. Ou não, é um problema de rede, eu vou e notifico o time de network, tá? Porém, eu dou visibilidade unificada para todo mundo. Então, eu consigo construir alertas de alta fidelidade, consigo ter gráficos analíticos para identificar onde está a causa raiz do problema, consigo configurar políticas aqui, né, para fazer a avaliação da aplicação, e o principal ponto, né, os dados de telemetria são unificados. Por quê? Eu consigo me integrar a aplicações via API e fazer toda essa medição das principais aplicações de mercado, ou no exemplo que eu dei, né, configurar aplicações personalizadas, tá? Então, eu acabo com o problema aqui, vamos falar assim, na raiz, eu verifico o problema, né, na perspectiva aí da causa raiz do problema. Por quê? Eu saio de silos e unifico a visão de todos os times. Tá? Leandro, beleza, eu entendi. E o que eu consigo ver, então, de forma unificada, né? Vamos dar uma mergulhada, né? Então, eu volto para aquela arquitetura, né? Aquele desenho inicial, que agora eu tenho uma cadeia aqui de entrega, que depende de dispositivo, rede e aplicação, e do dispositivo aqui, eu consigo uma série de informações aqui que vão medir a experiência do usuário, tá? Que é o modelo do dispositivo, qual software que ele está rodando, se ele tem alguma versão específica do sistema operacional ou algum patch aplicado, tá? Vocês vão ver no exemplo mais à frente que eu trago uma análise exatamente dentro desse contexto, né? Ou seja, um problema que específico de patch, né, estava degradando a experiência de vários usuários, tá? Sem uma visão unificada, como que eu chegaria nessa causa raiz? Seria muito difícil, tá? Além disso, eu consigo medir aqui, tá? A qualidade, né, da saúde do dispositivo. Então, eu consigo medir CPU, memória, nível de bateria, I/O de disco, consumo de rede, consumo de banda e nível de sinal de Wi-Fi, tá? Consigo adentrar dentro do mundo de processos, tá? Que é a CPU está alta, a memória está alta, o disco tá, o consumo de disco está alto, o I/O de rede está alto, e consigo chegar em parâmetros a nível de sistema operacional, ou seja, qual o tempo que essa máquina está ligada, houve algum crash de erros recente que pode ter impactado o desempenho desse dispositivo? Então, eu tenho uma leitura completa. Esses dados de telemetria estão conectados com os dados de telemetria de rede, né?
Ou seja, como que está o desempenho da minha operadora de internet? Imagina então que o usuário está trabalhando de casa, eu consigo medir isso, tá? Como que está o nível de sinal de Wi-Fi, né? Será que ele está trabalhando do quarto dele e esse quarto está chegando no nível de sinal de Wi-Fi que está impactando a experiência de uso? Eu consigo medir, tá? E eu consigo fazer essa medição por vários protocolos, né? Qual que é a vantagem disso? Me dá uma capacidade de cobertura muito grande, né? Eu não estou medindo, por exemplo, só de forma básica, via ping, via SMP. Eu consigo fazer medição via TCP, né? Que é uma medição que me dá um nível, né, de assertividade muito mais alto. Tá? Eu consigo medir a latência, né? Ou seja, o tempo que a informação está saindo da máquina do usuário até chegar na aplicação. Tá? Eu consigo medir a perca de pacote, ou seja, o usuário mandou 10 pacotes aqui, será que chegou 10 pacotes aqui? Ou algum desses pacotes morreram no meio da rede? Tá? Então, olha que interessante isso. E eu consigo fazer medições extremamente específicas aqui na qualidade da ligação de ferramentas aqui de comunicação, que é o exemplo que eu já falei, Zoom, Teams, Webex e outras, tá? Então, eu consigo medir se o áudio tá bom, se o vídeo tá bom e as métricas aqui de compartilhamento de telas estão boas, né? Sendo um pouco técnico aqui agora, tá? Quando eu falo áudio, né, só para vocês entenderem como que essas ferramentas funcionam, eu tenho caminhos distintos aqui. Então, quando eu transmito uma informação de áudio, eu gero uma sequência de pacotes. Isso aqui é um caminho de informação. Quando eu compartilho um vídeo, eu tenho outro caminho de informação, ou seja, eu tenho pacotes para transmitir áudio e tenho pacotes para transmitir vídeo, né? Por isso que, né, em alguns momentos, vocês podem perceber o seguinte, nossa, a imagem está falhando, mas o áudio está bom. Por quê? Eu não estou transmitindo essas informações dentro do mesmo caminho, tá? Por isso que é importante que uma ferramenta, ela tenha consciência, né, de medir que o áudio ele está saudável, mas o vídeo pode estar degradado. Né? Porque pensa um usuário, agora isso é interessante, né? Raciocina comigo. Pensa um usuário falando o seguinte: ah, minha chamada está ruim. Tá ruim o quê? O áudio, o vídeo, tudo, né? Eu tenho que ter um parâmetro de medição, até para falar para o usuário, realmente o vídeo tá ruim porque a gente tá com um problema lá na Microsoft. Então faz o seguinte, fecha a sua câmera, porque eu estou vendo que o áudio aqui ele tá bom. Então você vai conseguir participar da sua conferência, né, via áudio, mas o vídeo, infelizmente, a gente está com um problema na Microsoft. Então eu consigo ser extremamente, né, específico e pontual para dar uma resposta aí para o usuário, garantindo que ele consiga ter uma experiência boa naquela videoconferência. Tá? E a gente chega na aplicação, né? Então, a aplicação, eu tenho uma série de outros parâmetros que eu consigo medir, né? O tempo de resolução de DNS, né? O tempo de conexão do usuário até abrir a telinha da aplicação, o tempo de resposta do servidor ou mesmo a disponibilidade daquela aplicação, se ela está up ou down, né? Um exemplo clássico que eu trago, olhando para o usuário, imagina que o usuário chegou 2 horas da tarde e reclamou com vocês aí. Ah, eu tive uma péssima experiência ali para acessar aquela aplicação, tá? Será que ele conseguiu acessar aquela aplicação ou aquela aplicação ficou indisponível, ficou down, morreu? Né? São duas coisas distintas, ou seja, o usuário conseguiu utilizar a aplicação com alguns tropeços ou a aplicação literalmente ficou indisponível. Né? Então, aqui, ó, eu conseguiria realmente, usuário, você falou que você não conseguiu acessar, mas é porque a aplicação ficou fora. Ou não, usuário, a aplicação estava disponível, mas você teve um problema de desempenho, né? Que literalmente a tela carregou aí, né, com algum delay. Né? São perspectivas diferentes de analisar o problema, tá? E quando eu tenho a telemetria fim a fim e, principalmente, consolidada aqui, eu consigo ver tudo em um único ponto. Ô, Júlio, você me fez uma pergunta, deixa eu olhar. Ele fez uma pergunta interessante aí, Léo. Na sua opinião, quem que seria o responsável pela plataforma, pelos EDX, numa estrutura de TI? Tá. Vamos lá, essa é uma pergunta super interessante que eu falo com os clientes, né? Na verdade, as três equipes, tá? Rede, Service Desk, né? E rede, Service Desk e aplicações, tá? Podem acessar a ferramenta, mas para mim essa ferramenta, do ponto de vista estratégico, tem que estar com o time de Service Desk, o time N1. Por quê? A ferramenta ela é tão simples de analisar que mesmo o time de Service Desk consegue responder se o problema é rede. Né? E muitos Então, dos incidentes já vão ser resolvidos ou no N1, ou minimamente você já vai ter ali qual a tratativa que tem que ser feita, né? Se o time de N1 já vê que é algo relacionado à rede, na hora que a gente for mostrar a plataforma, vocês vão ver que ela é bem intuitiva, ele já consegue, de repente, encaminhar isso para o time devido.
Perfeito, Henrique. E aí agrega, né, nesse ponto que o Henrique falou, né, ou seja, qual é o time que está mais próximo do usuário? É o time de Service Desk. Então, eu coloco a ferramenta no time de Service Desk, respondendo problemas que podem ser de rede de aplicação, porque a ferramenta ela vai literalmente decodificar esse problema, que ele é complexo em termos de análise, mas ela já vai trazer a resposta pronta, ó, o problema é rede. Então, o time de Service Desk consegue responder para o usuário, já resolveu o problema ali, ou que o Henrique falou, escalar isso para o time apropriado, tá? E vamos pensar agora do ponto de vista financeiro, tá? O time Service Desk, em termos de homem-hora, é o time mais em conta, né? Quanto que é o homem-hora aí de um especialista de rede, de um especialista de aplicação? Né? Então, é muito mais barato eu deixar a ferramenta também com os times Service Desk e deixar que ele chegue na resolutiva, tá? Então, tem essas duas visões, tanto do ponto de vista ali puramente técnico, mas também do ponto de vista de negócio. E tá para você olhar até num cenário de KPI, de assertividade também, porque o time de N1 vai ter bem mais informação quando tiver um incidente, porque a gente sabe que num cenário de uma central de serviço costuma ocorrer de repente, escalar um chamado para um time de infra, sendo que era algo de networking, ou então algo de networking, sendo que era algo de segurança. Só que ali, na plataforma, quando fica bem claro aonde que está o gargalo, dá para ter assertividade na hora de escalar isso daí, que já vai chegar no time que já vai saber tratar de cara. Perfeito. Respondendo sua dúvida, se quiser colocar aí, só para a gente avançar. Show. Então, avançando aqui, né? Eu tenho exatamente a mesma visão aqui, só que agora consolidada, né? Então, eu tenho aqui, né, todas as minhas informações de telemetria, né, de network, aplicação, identidade, endpoint e soluções de videoconferência e comunicação, todas unificadas. O que que eu ganho com isso, né? Eu tenho um monitoramento agora ativo e passivo através de API, foi o exemplo que eu dei também lá no início, a gente consegue integrar com as aplicações via API, né? E eu tenho uma coleta de dados de telemetria muito mais abrangente, né? Eu saio da visão de silos e unifico rede, dispositivos finais e aplicativos para análise, né? E eu trago uma correlação automática desses dados para obter um contexto do problema muito mais apurado. Né? E no final do dia, vamos ser práticos, a gente resolve também essa briga do time, o problema não é meu. Tá? A gente teve casos recentes aqui, né, que a gente implementou os EDX de problemas ali que estavam, assim, há meses, cada time falando, o problema não é aqui, o problema é aí, e vice-versa. Né? Na hora que a gente colocou a ferramenta de DEM, né, esse é um caso real de cliente, né, o cliente mesmo falou, opa, agora eu tenho como apontar e realmente chegar na causa raiz do problema. O que eu falo, né? Quando a gente tem um problema, o problema não é do time de rede ou time de aplicação, o problema é de negócio. A gente tem que sair dessa visão de querer empurrar o problema para o outro, né? Porque acaba que a bola fica dividida e ninguém resolve o problema. E agora não, quando tem uma ferramenta como o ZDX aí fazendo essa interface, a gente literalmente aponta a causa raiz do problema e resolve, porque no final do dia a gente quer o usuário feliz. Tá? E aí eu trago exatamente esses slides, né? Trazendo uma visão mesmo, né? O que, que cada time ganha, né? Ou seja, eu tenho agora uma plataforma que unifica. O time de rede, né? Ele tem o benefício de encontrar e corrigir problemas antes que os usuários reclamem. Né? Então, imagina que o problema é o problema de Wi-Fi, são escopo de network. Eu consigo ver que o sinal do usuário está fraco e para determinado grupo de usuários. Né? Então, imagina que esses usuários estão dentro da empresa, tá? E eu vejo ali que 10 usuários estão impactados. Eu consigo ver que eles estão conectados ali no mesmo Wi-Fi e estão com sinal fraco. Ou seja, antes dos usuários reclamarem, eu sei que aquele nível de sinal é fraco, eu consigo agir proativamente. O que, que o time de Service Desk ganha? Né? Ele alcança um tempo médio de resolução, né, mais rápido, ou seja, ele melhora o SLA ali da empresa como um todo. Tá? E o time de suporte de desktop, né, o suporte técnico ali, que atua a nível de máquina e de endpoint, ele soluciona mais rapidamente os problemas de dispositivo. Está tendo problema de memória, CPU, disco, ele vai ser notificado daquilo de forma proativa ou vai conseguir ver o problema em facilidade, né? E vai resolver aquele problema rapidamente. Porque, o que eu já falei, o foco é unificar toda a visualização para a gente chegar numa resolutiva muito mais rápida.
Tá? E agora eu vou trazer 3 visões aqui, tá? A gente vai explorar isso depois na demo, né, de forma mais interativa, mas para vocês conseguirem acompanhar aqui como que a gente consegue resolver o problema na perspectiva de cada time, tá? Então olha que interessante. Então eu vou fazer uma análise do problema na perspectiva do time de redes, tá? Então imagina que o time de redes, ele detecta um problema a nível de um sinal Wi-Fi, tá? E agora imagina que essa empresa era uma empresa global, ou seja, será que eu estou com um problema de Wi-Fi em todas as minhas unidades ou regional, em determinada unidade ou setor, tá? E aí, quando o usuário identifica isso, ele pode revisar quais locais e usuários estão impactados e quais aplicações estão sendo afetadas, tá? E diante disso, ele pode isolar a causa raiz do problema, né, utilizando a própria plataforma que entende o contexto do problema e já faz esse apontamento. Então, vou dar um zoom aqui agora para a gente conseguir visualizar isso, né? Então, o que ele identificou aqui, ó? Que tem um problema aqui, né, de Wi-Fi, tá vendo? Ele já flegou aqui para mim, né? Ele me trouxe isso aqui de forma visual, né? E aí eu consigo clicar, vocês vão ver o Henrique vai mostrar isso numa visão drag and drop, no que eu clico, ele me mostrou que existe 10 usuários impactados em uma localidade. Então aqui eu já tenho a resposta, o problema não é na rede toda, é só numa unidade, tá? Só que ele me mostrou que tem várias aplicações aqui impactadas, tá? E aí eu posso cair naquela dúvida, será que é um problema de várias aplicações ou é um problema da rede, né? Aí para quem conhece de network, ou seja, se a rede deu problema, vai impactar tudo mesmo. Por isso que ele trouxe todas as aplicações. Então ele me mostra aqui, tá vendo? Os usuários impactados. E aí quando eu avanço, né, ele me traz aqui um score, tá? Aí vocês vão ver isso também na aplicação. O ZDX ele pega toda aquele caminho de rede, aplicação, máquina, né? E conectividade e gera um score. Então, isso é muito legal. Eu consigo saber de forma analítica ali, né, que o usuário está com uma experiência pobre. Isso aqui é um score que representa um valor numérico. Então, eu vi que aqui todos aqueles usuários estão com score baixo. Agora, onde que está o problema? Né? A própria inteligência aqui da ferramenta vai me trazer. Foi detectado um problema de sinal de Wi-Fi. E onde que está esse problema? Né? Aí, se eu clico aqui no usuário, né, nesse exemplo aqui, no Curtis, ele me mostra que o desempenho, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom um pouco maior aqui, né, que o problema aqui desse usuário está exatamente da máquina do usuário para o gateway Wi-Fi dele. O que eu estou vendo aqui? Está vendo? Ele já me pontuou aqui que o tempo de resposta dessa comunicação da máquina está em 301 milissegundos. Ou seja, eu já posso aferir aqui que existe um problema de Wi-Fi, tá? De forma rápida e simples. Ou seja, eu já descartei que é um problema de aplicação, né, da aplicação final, e um problema de máquina, né? Se fosse algum problema de CPU, memória, ele já me indicaria aqui. Então, aqui eu cheguei no problema, o que eu tenho de fazer agora? Como Service Desk, pensando naquele fluxo, eu ligo para o usuário, identifiquei que tem um problema de rede aqui, já estou encaminhando para o time de telecom, né, de network, para fazer a avaliação. E aí o próprio time de Service Desk já manda para o usuário, isolando a causa raiz do problema. Nesse Access Point, imagina que a rede tenha, sei lá, 20, 30 Access Points. Eu falo, opa, o problema impactou só 10 usuários. E eu sei que esses 10 usuários estão conectados nesse mesmo Access Point, eu isolei completamente o problema em um segmento da empresa, em um dispositivo e exatamente num tempo de resposta elevado. Beleza, agora vamos analisar outro problema do ponto de vista do time de Service Desk, tá? Um usuário reclama agora, tá? Liga reclamando, né, o Barry, reclamando que existe um problema de lentidão, né? O que é esse problema de lentidão? Né? Olha que interessante. Nesse caso, a gente já fez algo mais avançado, tá? A gente integrou a ferramenta dos EDX de DEM com uma ferramenta de Helpdesk, ou seja, o próprio ZDX foi lá, abriu um chamado próximo, né? Eu até falei uma informação aqui, é o seguinte, imagina que o Barry, ele não abriu o chamado, tá? Aí eu vou fazer com uma visão agora proativa. A própria ferramenta de DEM identificou que há um problema de alta utilização de CPU na máquina do Barry, foi de forma integrada, abriu um chamado no ServiceNow, que é uma ferramenta de Helpdesk, mas poderia ser qualquer ferramenta de Helpdesk, e automaticamente ela trouxe dentro da ferramenta, já no chamado, falando o seguinte, ó, eu abri esse chamado porque o usuário Barry está com uma utilização de CPU alta.
acima de 99% e com uma utilização sustentada, ou seja, está se mantendo ao longo do tempo acima desse limiar aqui. E ele trouxe também uma informação aqui de alta latência, tá? Então ele já me trouxe que o usuário de Service Desk consegue fazer. Ele consegue clicar dentro do portal de Helpdesk, viu em ZDX, tá? E automaticamente ele vai lá para dentro do Service Desk, tá? Do ZDX e já consegue, né? Compartilhar uma captura de tela com a equipe de desktop. Ou seja, o time de N1 já entregou o problema mastigado para o time de desktop, falando o seguinte, gente, tem um problema aí de desempenho de CPU na máquina. Tá? E aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai avaliar esse mesmo problema quando ele chega agora na equipe de suporte técnico de desktop. Então, a equipe recebeu aquele chamado, só que olha que interessante, na hora que a equipe foi avaliar aquele desempenho de CPU, o que ele identificou? Que existe um processo problemático rodando ali na máquina do Barry, tá vendo? Que está consumindo muita CPU, tá? E olha que interessante, aqui ele já me trouxe o histórico aqui daquele consumo, tá vendo? Em determinados momentos do tempo, aquele processo, ele está consumindo alta CPU. Né? Isso aqui é interessante porque eu tenho até o dado histórico, né? Eu consigo saber exatamente numa linha do tempo, né? Quando que esse problema começou a manifestar e se aquele problema se manifesta em alguns horários específicos de pico, tá? Mas olha que interessante, além de identificar esse processo, o próprio ferramenta de DEM mostrou que esse mesmo processo está afetando outros 120 dispositivos. Ou seja, é um problema que manifestou na máquina do Barry, porém esse problema também está manifestando em outros 120 dispositivos. Né? Ou seja, eu tive uma atuação mega proativa. Né? Eu dei informação para o time de Service Desk, que é um time mais básico, ele identificou o problema, escalou esse problema para o time de desktop, o time de desktop entendeu o problema em poucos minutos, entendeu que esse problema ele não tem um contexto específico somente na máquina do Barry, mas é um problema que está afetando outras 120 máquinas, ou seja, ele pode agir proativamente, né, nesses outros 120 dispositivos. Agora, vamos pegar um cenário, nesse mesmo cenário, raciocínio básico. Imagina que eu não tenho essa visibilidade, tá? Muito provável meu helpdesk ao longo, sei lá, de um dia, uma semana, começaria a receber chamados de 120 usuários. Ou seja, eu consegui, através de um único chamado, né, mitigar o problema que poderia gerar outros 120 incidentes. Pensa o quanto que eu economizei de tempo e dinheiro aí em termos de análise. É muita coisa. Pessoal, ficou claro? Alguma dúvida? Bacana, então, né? E aí, esse caso aqui, desse problema, né, eu peguei aqui da Liberty, tá? Que é um cliente da Zscaler, né, que ela traz exatamente esse ponto que eu falei, né? Então, o ZDX nos ajudou a identificar e a causa raiz dos problemas de desempenho de longo prazo e nossas equipes de helpdesk resolveram os problemas dos usuários facilmente. Né? Então, é exatamente esse contexto. Então, a ferramenta ali, ela tirou esses silos, né, e conseguiu unificar essa visão do time, né, e aqui é um exemplo prático de como que abre aspas, um simples processo de CPU poder impactar vários usuários ali, né, e se eu não tenho a visibilidade fim a fim, eu não saberia se é um problema de Wi-Fi, rede, ou, nesse exemplo, um problema de processo. Aí avançando mais um pouco, né, nos estudos aí, eu vou estabelecer agora mais 3 casos de uso antes da gente ir para a demo, né, para a gente fazer mais uma análise aqui. Aqui está um exemplo legal, né, de um problema que a gente pode analisar de forma simples, que é estabelecer um baseline de desempenho entre um usuário que está utilizando uma aplicação no escritório e em home office. Né? Nesse exemplo aqui, olha que interessante, eu vejo que quando o usuário está trabalhando de casa, o desempenho dele aqui é irregular. Tá vendo? Ou seja, tá com o score aqui, que está variando aqui, chegando a pontos aqui percentuais, né, em 50% aqui em termos de um score de desempenho. Porém, quando ele está trabalhando aqui, né, dentro do escritório, eu vejo que o baseline dele de score melhora de forma bem significativa, né, chegando aí a casa de 70, 80, 90%, ou seja, ele tem um excelente desempenho quando ele trabalha aqui do escritório. Porém, quando ele volta para home office, aquela baseline dele é deteriorada. Então, aqui eu já tenho um forte indicativo que existe algum problema dentro do ambiente de trabalho dele quando ele está trabalhando de casa. Mas o que é esse problema?
tá? E aqui eu já consigo identificar, tá vendo? Os exercícios identificam que o problema de desempenho causado em casa, né, é um problema do provedor de internet dele. Então, olha que interessante, ele já me trouxe aqui, né, que quando ele está em casa, né, dentro daquela janela de horário, o acesso à internet dele está com tempo de resposta de rede de 132 milissegundos. Né? Então, aqui eu já matei o problema. Criei um baseline, sei que o desempenho dele no escritório é bom, porém, quando ele vai para casa, ele tem o desempenho dele afetado aqui por um problema do provedor de internet. E aqui eu já consigo saber exatamente qual é o problema, né? Ele está tendo aqui uma perca de pacotes considerável, além de um tempo de resposta de rede elevado. Né? Outro exemplo de caso de uso interessante, né, é a minha capacidade aqui, a capacidade da solução de detectar problemas de Wi-Fi residencial dos colaboradores. O mesmo exemplo. O usuário está trabalhando de casa, né? Só que agora o problema não é a internet, saída de internet dele, mas sim um problema de degradação do nível de sinal. Tá? Então, o que o ZDX vai me mostrar? Tá vendo? Ele está me mostrando que há uma degradação de desempenho que está causando alta latência na rede. Né? Então, eu vejo que o usuário ele está atingindo aqui picos de tempo de resposta de rede de 411 milissegundos. Aí cai no outro raciocínio. Será que é um problema da internet dele, ou seja, sei lá, da Claro, Algar, algum provedor de internet, Vivo que ele usa, ou não? É um problema de Wi-Fi. Aqui eu já consigo isolar o problema, tá vendo? Essa alta latência, ela corresponde à queda da intensidade do sinal. Agora vocês vão entender claramente, tá vendo porque que é importante eu ter os dados de telemetria unificado? Porque aqui eu já vi que o problema é de latência. Como o dado está dentro da mesma plataforma, eu vou lá e puxo esse dado no mesmo horário, que eu tenho que ter essa informação aqui, ou seja, eu vi que o tempo de resposta de rede dele teve um pico aqui em torno de meio-dia e 42 aqui, né? Meio-dia e 42. Nesse mesmo horário aqui, ó, nessa janela de horário, eu vi que o sinal dele teve uma degradação, ou seja, quando teve um aumento de tempo de resposta de 411 milissegundos, o sinal dele estava com 58%. Matei a causa raiz do problema. E para a gente avançar aqui, mais um problema aqui que a gente consegue identificar, né? Uma detecção de CPU elevada causando a degradação do aplicativo, né? E esse exemplo aqui é interessante, né? Porque aqui ele está dentro de uma sobreposição de problema. O que, que é isso aqui, né? Aqui é um exemplo também que eu peguei, que é o seguinte, houve uma queda, né? Do M365 da Microsoft em setembro de 2020, tá? Só que após esse evento, foi estabilizado aqui a rede da Microsoft, ou seja, o serviço do M365, né? E aí eu caio um exemplo prático, né? Vocês devem já ter vivido muito isso. Aconteceu algum problema de rede, é muito comum o usuário levar esse problema por um mês. Ou seja, eu tive um problema de rede hoje, dia 28. Amanhã o usuário tem um problema e vai falar que é rede. Dia 30 ele tem um problema e vai falar que é rede. Lá no final de março ele vai estar falando que é rede, porque isso acaba contaminando a visão do usuário. E aí, como que você explica para o usuário, aquele problema de rede que eu tive um mês atrás, ele já foi sanado. O problema provavelmente é outro. Né, que a gente acaba contaminando a visão do usuário, tá? Isso aqui é exatamente isso, ou seja, um dia depois ocorreu um problema e o usuário pode estar contaminado achando que o problema raiz é um problema que aconteceu no dia anterior. Porém, o que o ZDX mostrou? Né, que no dia seguinte, após a queda, mostra um desempenho continuamente lento do 365. Tá? Porém, existe um outro problema também que está impactando a experiência do usuário. Tá? Que nessa janela de problema aqui, o ZDX identificou que ele teve um pico de CPU de várias horas. Ou seja, o problema não é o E365 em si, mas um problema que vamos falar assim, né? Ele teve uma sombra aí com o problema inicial, que é um problema de CPU. Tá? Agora imagina sem uma visão unificada. Eu vou ficar atribuindo o problema numa causa raiz que não tem conexão direta, simplesmente porque esses problemas ou eles tiveram a mesma janela de atuação ou o usuário teve uma contaminação, né, na visão dele por uma experiência negativa de um problema específico do 365. Tá? Aqui está um outro exemplo de como os dados de telemetria unificados resolvem os problemas em poucos minutos. Né? E no final, o que, que a gente, né, onde que a gente quer chegar? Né? Sair de um cenário de múltiplas ferramentas e solução de problema tendenciosa. Né? Qual que é a grande questão nisso? Eu tenho aumento de custo de ferramental, porque eu tenho de investir em N ferramentas distintas, que no final não vão me dar uma visão unificada. Eu tenho aumento de custo de operação,
né, o exemplo que eu trouxe, cada um trabalhando seu problema de forma unificada, ou seja, enquanto todo mundo poderia estar trabalhando uma linha do tempo, está cada um puxando para o seu lado e tentando resolver o problema dentro da sua perspectiva, tá? E quando eu vou para uma ferramenta igual o ZDX de DEM, né, eu impulsiono a resolução desse problema e saio de uma visão reativa para uma visão proativa, impulsionado por inteligência artificial, né? Então, vocês viram ali no gráfico, né, que a própria ferramenta me dá o indicativo, o apontamento do problema. E além de fazer isso, ela consegue ir lá e me notificar. Então, se é um problema de rede, eu aviso o time de rede. Se é um problema de aplicação, eu aviso o time de aplicação. Se é um problema de máquina, CPU, memória, disco, eu aviso o time de Service Desk e Desktop. Então, eu vou para um cenário muito proativo, tá? E aí eu ganho visibilidade unificada desde o dispositivo até a aplicação, eu ganho análise da causa raiz impulsionada por inteligência artificial, né? Eu evito tickets aqui, né, do time dos usuários, porque eu consigo criar uma estratégia de autoatendimento, é o exemplo que eu trouxe ali com o Barry, né? Antes do Barry identificar o problema, eu já posso abrir um ticket ali e já só falar para o usuário, eu estava com problema de CPU, eu já resolvi, né? E eu gero um painel aqui, né, com todos os incidentes unificados, entrando no aspecto de resolução proativo, tá? Ah, Leandro, mas implementar essa ferramenta é muito complexo. Não é, extremamente simples, né? Vamos pegar esse exemplo do cliente que a gente atuou recente, né? Que ele estava exatamente nesse conflito. Ah, é um problema de telecom, é um problema de segurança, é um problema de aplicação, né? Literalmente, em um dia, tá? A gente conseguiu configurar a ferramenta, colocar o Teams, né? O Microsoft Teams dentro da ferramenta e ele já ter todos os dados de telemetria. E aí ele me falou no mesmo dia, né? No final do dia, Leandro, eu já tenho informação aqui que agora eu consigo ir lá no time de telecom e mostrar que o problema não está onde eles estão acreditando que está. O problema está aqui. Tá? Então, é uma ferramenta bem simples de configurar, ela trabalha com um único agente, tá? Integrado dentro da plataforma da Zscaler, tá? A configuração, ela já é feita, o Henrique vai mostrar isso, a partir de modelos já pré-definidos, ou caso queira configurar uma aplicação personalizada, a gente consegue conectar aqui, tá? E fazer a conexão também extremamente simples, né? Ao ServiceNow, PagerDuty, Slack ou alguma ferramenta específica de fluxo. Ah, Leandro, eu quero receber uma notificação no Teams, no Telegram, ou que a ferramenta mande um e-mail para o meu helpdesk. Super tranquilo de ser feito, tá? Então, uma ferramenta extremamente tranquila de ser configurada, né? Não existe complexidade em colocar a ferramenta atuando, tá? E para finalizar agora, a gente vai para um demo aqui interativo. Tá? Com o Henrique, ele vai mostrar um pouquinho da interface da ferramenta, né? E tudo isso que eu expliquei de forma consolidada. Pessoal, tem alguma dúvida, alguma pergunta? O Otávio mandou uma pergunta ali, perguntando como que o ZDX faz essas leituras, né, na máquina do usuário, se era através de algum cliente. Eu até respondi ele, e aí a gente vai aprofundar um pouquinho aqui na demo. Sim, então, igual o Léo mostrou, é um agente que é instalado na máquina, né? Então, como ele explicou anteriormente, às vezes que ele tem uma plataforma maior, né, do que só o ZDX. Então, esse agente é utilizado, inclusive, para outras plataformas, para a parte de controle de acesso à internet, para a parte de ZTNA. Então, esse agente que fica instalado na máquina, ele colhe as métricas, né, faz a leitura aí, e manda esses dados lá para o ZDX. Então, ele está vinculado, vê que o service status está on, né, então ele está vinculado à nuvem das Zscaler e está enviando esses dados aí lá para o tenant, né, central. Então, só para vocês entenderem, né, o ZDX, ele é uma ferramenta que ele tem foco de medir a experiência do usuário, porém ele está dentro de um contexto maior. Por quê? A Zscaler é uma plataforma de segurança, foi aquela analogia que eu fiz no início. Ele é uma AWS, um Azure de segurança. Então, você consegue pegar 5 ferramentas que você tem e literalmente colocar numa única plataforma. É a grande vantagem. É porque hoje as empresas migram para a nuvem. Porque é muito mais fácil gerenciar seu servidor na nuvem, porque hoje você precisa de um servidor, você tem lá na nuvem. Amanhã você precisa de um banco de dados, você tem lá na nuvem da AWS ou no Azure. A Zscaler é a mesma coisa. Então, entenda a Zscaler, o ZDX, como parte de algo muito maior. Então, eu tenho controle da experiência do usuário, mas eu também posso ter um módulo aqui, tá vendo que eu mudei? De controle e segurança. Literalmente, o Internet Security, ele substituiria um firewall tradicional. Tá? Então, realmente, a gente tem de olhar a Zscaler do ponto de vista de estratégia de plataforma. Tá? Ah, Leandro, faz sentido eu contratar só o ZDX? Faz, mas você vai ter muito mais benefício a partir do momento que você tem o ZDX dentro da Zscaler, o Internet Secure dentro da Zscaler e sua VPN dentro da Zscaler, que aí no caso não é uma VPN, né, só para fazer a analogia, é um ZTNA,
tá? Então, o Zscaler realmente é uma plataforma que vocês conseguem começar no básico e depois ir escalonando os serviços dentro da Zscaler. Com a grande vantagem, vocês não vão estar mexendo com hardware, vai estar tudo sendo gerenciado através de uma nuvem de segurança. Perfeito. Inclusive, tem alguns modelos de licenciamento das outras ferramentas dessa plataforma que tem o ZDX já incluído no seu licenciamento. Então, por isso que é interessante abranger para esses outros meios também, dessas outras ferramentas da plataforma Zscaler. Perfeito. E aí, se você quiser puxar a tela, pode ficar à vontade. Aqui só um minutinho. Aí, pessoal, quem tiver interesse de entender a plataforma da Zscaler nessa amplitude, né, pode pedir para a gente por e-mail. Ô, Camilinho, se puder deixar seu e-mail no chat, só mandar um e-mail para a Camila, porque a gente tem um treinamento até interessante, tá? Ele é até de 2 horas e meia, ele é bem profundo, assim, em termos de a gente explicar o que é a Zscaler, como que ela funciona, como que ela substitui um Firewall. Aí a Camila pode mandar aí para vocês esse vídeo, porque aí vocês vão entender o que é a Zscaler do ponto de vista da plataforma. E aí, como vocês já viram, né, esse web dentro do ZDX é simplesmente entender que o ZDX é só um módulo dentro desse universo muito maior. Perfeito. Eu vou puxar minha tela aqui. Apresentação um pouco mais sucinta também, que a gente acabou ocupando um tempinho aí, para a gente não agarrar vocês. Mas aqui é uma demonstração rápida só para vocês verem a cara da plataforma, né, que a gente está falando aqui, do ZDX. Então, igual o Léo exemplificou bem, a gente falou primeiro sobre DEM, né, sobre a ferramenta, né, de Digital Experience Management, e o ZDX é uma ferramenta de DEM, que faz parte da plataforma da Zscaler. Então, aqui dentro do tenant do ZDX, toda a parte da gestão e da criação e da configuração ela é feita em nuvem. A única coisa que a gente precisa realmente on-premise, né, estando na máquina, é o agente instalado, como vocês estão vendo aqui, e esse agente vai enviar os dados de telemetria aqui para o tenant do ZDX. Aqui no tenant do ZDX, a gente tem a parte de configuração. O que a gente vai colocar aqui nessa parte de configuração? Basicamente, as aplicações que a gente quer monitorar, e aí ele já tem vínculo com algumas aplicações, vocês vão ver algumas delas aqui, normalmente as principais de mercado, parte de Office 365, da Microsoft, Salesforce, Webex, Zoom. Então, tanto a parte web delas, quanto a parte mais de comunicação mesmo, das plataformas de vídeo, mas você também consegue criar uma aplicação customizada, né? Então, se você tem uma aplicação aí dentro do seu ambiente, seja que ela foi criada por vocês, ou que vocês utilizam que não está nessa listagem, é possível também adicionar ela aqui e ter o monitoramento da experiência dessa aplicação pelo ZDX. Então, aqui a gente coloca tanto as aplicações, vincula, né, tanto as aplicações, se ela vai estar ativa aqui ou não para ser monitorada, e também as probes, né, que é o quê? Que são as sondas, que é o caminho lá na aplicação que eu vou monitorar. Então, exemplo, o Microsoft Teams, que já tem vínculo aqui de integração com o ZDX, ele já cria para mim, na hora que eu dou um enable na aplicação, as probes dela, que são as sondas. Então, ele já tem aqui probe da parte do front door do Teams, e também do caminho de nuvem lá do Teams. Então, ele já tem o caminho para efetuar o teste para manter esse monitoramento. E aí, se fosse uma aplicação customizada, a gente teria só que ter essa informação, né, para a gente criar a sonda, qual que é o caminho lá na aplicação que a gente deseja esse monitoramento. Até porque isso entra numa estratégia, tá? O caminho que você vai monitorar vai dentro de uma estratégia, porque numa aplicação ela pode ter vários nuances ali dentro, vários diretórios. Então, qual que faz sentido eu monitorar dentro do ZDX? Provavelmente algum diretório que vai ter vínculo, né, com o usuário, que depende dessa experiência do usuário. Então, você vincula aqui as aplicações e lá dentro do nosso dashboard, né, vocês vão ver que é tudo drag and drop, é onde a gente tem a parte mais ali de visualização, que seria um trabalho aí, igual voltando na pergunta do Júlio anteriormente, com quem da equipe que ficaria, seria onde o time de N1, por exemplo, acompanharia. Então, eu vou até pegar exemplo aqui do Teams, esse aqui é o dashboard geral, né, da parte de performance. Então, se eu clicar aqui no Teams, ele vai trazer um overview do Teams. O que ele vai trazer aqui para a gente? Ele vai trazer qual que é o score aqui do próprio ZDX que o Teams está. Esse score vai de 0 a 100. E esse score aqui, entenda-se a saúde da aplicação ali, o ZDX, com base no quanto que os usuários estão, no caminho que os usuários estão fazendo e no resultado daquele caminho, o ZDX vai gerar um score, e hoje aqui no Teams ele gera aqui, né, um score, você consegue ver isso a nível de gráfico, por horário, como que está esse score do Teams, que nesse horário aqui, por exemplo, está cerca de 84. A gente consegue ver
tempo de carregamento de página voltado para a aplicação Teams, como que tá essas métricas de tempo de carregamento de página. As regiões, então, pense aí numa empresa global, você daria para você ter uma ideia de como que está a saúde dessa aplicação por região, por geolocalização. E aí você vai ter aquelas granularidades que eu falei anteriormente. Aqui ele vai começar realmente a nivelar. Então, ele vai mostrar aqui quais são os EDX Score por departamento, por região e por localidade, né? Imagine aí que você é uma empresa que tem várias filiais. Então, vocês criariam essas filiais aqui dentro do ZDX, vincularia os seus usuários a essas filiais e você conseguiria ter uma visão, inclusive, de várias unidades aí da sua empresa. Tá, aqui na unidade de São Paulo, o Teams, por exemplo, está com score de 86. Na unidade de Minas, ele está com score um pouco menor. Por quê? Vamos dar uma olhada? Será que é intermitência na região? Será que é algo mais específico? Então, ele vai trazer isso aqui. Então, se eu abranger aqui, né, eu entrando aqui dentro de uma localidade, por exemplo, do Brasil, hoje, todos os nossos usuários aqui estão dentro do Brasil, então vocês vão ver que aqui a gente tem 7 usuários. Nesse exato momento, a gente não tem nenhum usuário que está com qualidade por saúde, né, mal ou ok, para a aplicação que a gente está olhando aqui, que é o Teams. Mas eu consigo abranger aqui, eu vou até entrar no meu próprio usuário, e vocês vão ver que ele vai trazer aquela métrica que eu mostrei anteriormente, mas agora filtrada 100% focado no usuário. Então, aqui ele traz o ZDX Score de cada usuário, né, para a aplicação, de 0 a 100, igual é o padrão dentro do ZDX, e eu aprofundando aqui, clicando dentro do usuário, ele vai trazer realmente todas aquelas métricas de dados de telemetria que o Leandro passou no desenho dele. Então, qual que é o computador que esse usuário está utilizando, né? Quais que são os requisitos daquele computador, quanto que ele tem de memória, de CPU, como é um agente instalado na máquina, ele consegue trazer isso. Ele vai trazer, de novo, né, o ZDX Score, a parte de métrica web, né, desse usuário para o Teams, tempo de carregamento de página, tempo de resposta do servidor, tempo de resolução de DNS para o Teams, se está tendo, né, se teve falha de disponibilidade lá para o Teams, e acho que esse aqui, acho que é até inclusive o mais legal aqui, né, que é a parte de Cloud Patch, que ele faz o quê? O caminho até a aplicação. E por que que isso aqui é legal? Mesmo nesse caso aqui, que a gente está com o usuário com uma saúde boa, você vai ver que nesse caminho aqui ele está em laranja. Por que que ele está dessa forma aqui, tá? Ele vai destacar para a gente aonde que está um suposto gargalo. Nesse caso aqui, a gente está falando aqui de uma latência maior do modem de internet, então, da minha máquina foi para o meu modem de internet, do meu modem de internet foi lá para o IP público da operadora, então ele está entendendo aqui que nesses 3 caminhos, do modem da operadora foi lá para o Tinsa, e nesses 3 caminhos ele está entendendo que onde teve o maior gargalo foi aqui nesse meio, né, do roteador para a operadora. Então, nesse caso aqui, não é um dado tanto ruim, né, 11 ms de latência é bom, mas ele sempre vai destacar onde está o gargalo para o usuário, para o analista, né, para o especialista que está avaliando, já conseguir ver de cara. E aí você consegue expandir e ver, né, mais ainda onde que está aquele caminho ali. Então, do roteador, né, do segundo salto do roteador para a internet, está ok. Então, se tivesse algum tipo de gargalo, se o usuário estivesse reclamando de alguma coisa aqui, um ponto que a gente já poderia ter de visibilidade é que do roteador para o segundo salto lá dentro da operadora é onde está tendo maior, né, tempo de latência aqui dentro. Então, provavelmente, o que você indicaria, né? Algo realmente lá dentro da operadora daquele cliente, né, daquele usuário, no caso. Se ele reportasse algum tipo de incidente, a gente já poderia ter essa visibilidade. Então, vejo tanto que adiantaria aí para um time de N1, né? Olha só, se você já tem essa visibilidade aqui, você não precisa ir nem lá no seu Firewall para ver se tem alguma coisa acontecendo com o Teams, se tem algum IP sendo bloqueado, porque aqui você já consegue ver de cara onde que estaria um gargalo do IP privado do roteador. Lá dentro do segundo salto do roteador para a operadora, a gente está tendo uma latência maior. Então, isso traz uma assertividade muito grande para um time de Service Desk, porque você já consegue visualizar ali o quê? A causa raiz de cara. Além do que, beleza, vamos supor que a gente está tudo certo aqui com rede e o usuário ainda está reclamando. A gente tem também a parte de device performance, que é muito importante a gente verificar. Às vezes o usuário está com CPU alto lá no computador e automaticamente isso vai causar, né, a lentidão em todos os serviços que estão sendo utilizados ali.
sinal de Wi-Fi, isso aqui é muito importante. A gente já teve até um relato, isso aí foi um relato da própria Zscaler, numa POC de ZDX, o usuário estava reclamando de lentidão, né, no acesso dele, e quando foi ver, o usuário estava conectado na Wi-Fi do vizinho, ele não estava conectado na Wi-Fi dele. Porque ele foi visto lá na parte de sinal de Wi-Fi, que o sinal de Wi-Fi não estava muito legal, por isso que ele estava tendo aquela lentidão. E na hora que ele foi ver o SSID, né, a rede que ele estava conectado lá na parte de Wi-Fi, ele estava conectado na Wi-Fi do vizinho, porque anteriormente ele precisou conectar naquela Wi-Fi, porque a dele estava com problema e ele acabou esquecendo de voltar. Então, olha o tanto de tempo que já economizou aí, porque você já tem uma ferramenta unificada que traz todos esses dados de telemetria e, melhor, né, além de ser uma ferramenta unificada que traz esses dados, ela está pegando os dados e está trazendo, está gerando informação para a gente, informação analítica aqui. Ele traz todos os dados aqui a nível de gráfico, a nível de caminho, para você realmente conseguir visualizar onde pode estar gerando algum incidente. Então, isso aqui é muito importante, né? Então, a gente pode ver que ele traz diversas métricas aí focada no dispositivo, sinal de Wi-Fi, level de bateria, isso aqui influencia também, parte de disco, né? Tanto o uso quanto se o disco está cheio ou não, saída e entrada, parte de rede, você está tendo ali um gargalo na utilização da rede, a gente sabe que a interface do computador, ela tem um limite de throughput, então isso aí pode passar e pode gerar algum tipo de incidente, e se já teve algum evento ali, né, repassado por esse usuário, né, algum evento de disponibilidade. Então, ele vai trazer aqui, se tivesse algo a nível de device, de software, de rede, ele já geraria onde que teve esse gargalo aqui em alguma hora do dia. Então, vocês podem ver que tudo aqui está em formato analítico, está em formato de gráfico, que eu consigo analisar e fazer um troubleshoot mais avançado. Ainda aqui na parte de Cloud Patch, que eu mostrei para você, ele ainda traz uma parte mais avançada aqui de command line, que ele vai trazer cada geolocalização, cada latência, cada tamanho de pacote que teve para cada salto que o usuário teve, né, para o destino dele. No caso aqui era o Teams. Então, do primeiro salto até o último do Teams, ele trouxe aqui como que foi esse caminho, como que foi a latência, se teve alguma perca de pacote, para você também ter dado aí de troubleshoot. Então, assim, vejam que é uma ferramenta bem completa quando a gente olha para esse âmbito aí de medir a experiência do usuário. E vocês podem ver que o que ele traz de resultado aqui é muito focado realmente em experiência. Você pode ver até os termos que ele usa, né? De tá bom, de tá ruim, de tá ok, justamente como que tá a experiência e também um score do usuário para um determinado destino. Nesse caso aqui, normalmente vão ser aplicações. Perfeito, Henrique. Assim, basicamente isso. E, Léo, quer complementar alguma coisa? Não, foi perfeito, né? Eu só complementaria o último ponto. Clica ali lá em cima, Henrique, só para dar uma visão, né? Ou seja, além Uhum. dele fazer tudo isso, a gente consegue fazer o troubleshoot também de forma automatizada, lá no Start de P-Trace, lá em cima, à direita. Show. Aí, ó. A gente não vai rodar aqui agora, né, porque é um teste, mas a Uhum. gente consegue, tá vendo? Configurar testes de banda, testes de captura de pacote. Então isso é muito legal, né? Quem mexe aí com o suporte técnico sabe. Tem hora que o pessoal pede, tá lento. Aí você tem de ir lá na máquina do usuário fazer um teste de link de internet. Tá vendo? Aí eu consigo automatizar e ter todos esses testes aí feitos pela própria plataforma, né? Então isso é muito legal. O usuário reclamou, eu vi onde que está o problema, mas eu quero algum aprofundamento, algum teste em tempo real para gerar algum material extra ali para compor o chamado, aquele atendimento, tá vendo? Eu tenho essas três categorias aí de teste que ele consegue executar e já me trazer todo o resultado consolidado na mesma visão que o Henrique acabou de mostrar. Todas as informações visuais, né? E com informações ali bem analíticas que eu consigo chegar na resolução do problema de horas para poucos minutos e no ponto, unificando os três times, né? Você viu ali que não tem como falar, é um problema de rede, é um problema do computador, porque está tudo unificado na mesma tela. Alguém vai bater o olho ali e vai saber que é um problema de CPU, um problema de rede, um problema de aplicação, né? E aí, Perfeito. com essa unificação, a gente chega no objetivo final, que é elevar a experiência do usuário. Senhores, basicamente é isso, tá? Ficou algum ponto, alguma dúvida? Querem me fazer alguma pergunta? Já tinham visto alguma ferramenta, né, que unificava essa visão? Eu sei que algumas das pessoas devem conhecer bem Zabbix, outras aplicações aí que são ferramentas de monitoramento, né? Mas se alguém Ou se alguém quiser compartilhar fazer alguma algum experiência, comentário também, a gente deixa aberto esse finalzinho.
Tem, Marcelo, Sim, tem todas todas as as licenças. licenças. Tá? O que vai mudar, na verdade, assim, de uma licença para outra, o ZDX ele tem 3 licenças, tá? Que é uma licença que a gente chama For Microsoft, então ele vai integrar com todas as aplicações que são do mundo Microsoft. Acho que você viu ali no início. Office 365, a parte de e-mail, OneDrive. OneDrive, né? Então ele é focado no seguinte, eu quero medir a experiência das aplicações Microsoft. Então a licença, vamos falar assim, tá? A licença 2 é o ZDX Standard, tá? Que ele vai ter tudo isso que você viu, só que ele vai ter um tempo de pooling, de atualização de 15 minutos. Ou seja, imagina que eu estou fazendo uma análise agora, eu tenho informação de 15 minutos atrás, atualizada. E o Premium ali, basicamente, o que ele Uma vai mudar, quantidade maior também de isso, de aplicações aplicações. customizadas que você consegue colocar. Isso, aí você vai ter o volume de aplicações ali, tá? E o Premium ali do ZDX, ele basicamente vai reduzir o tempo de pooling ali para 5 minutos. Tá? Então, é uma questão realmente de ter a informação ali mais próxima ali do real time, o stand de 15, outro de 5 e um volume maior de aplicações. Tá? Show. Mais alguma pergunta? Se vocês puderem compartilhar aí o que vocês acharam, né? Se realmente faz sentido, né? Vocês percebem que a ferramenta ela consegue unificar ali e resolver o problema mais rápido, né? Até dentro desses exemplos que eu falei, né? Acho que muitos de vocês já deve ter vivido essa realidade ali de ficar com um problema no colo e não saber onde que está o problema. Eu gastar, sei lá, dias, horas aí para resolver. Valeu, obrigado, Júlio. Obrigado, Marcelo. Show, pessoal. Eu acredito que é isso, né? Aí a gravação vai ficar disponível também, né? Depois vocês podem ter acesso e, e até a próxima. Obrigado, pessoal. Até mais. Valeu, tchau, tchau.